E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar aqui como eu fiz esse processo dessa arte, né? E então, primeiro foi me passado o briefing, né? O que seria a descrição do que o cliente ia querer. E aí ele descreveu, ele fez um texto escrevendo como ele queria mais ou menos. E a partir desse texto, eu cheguei nessa primeira exploração aqui. Então eu fiz um rascunho rápido do que seria uma santa, que é de uma lenda local aqui da região. Uma santa com uma igreja onde no qual a serpente estaria circulando, né? Essa igreja. No cenário de rio com características sertanejas, aqui do sertão, etc. Cactos, enfim. Para essa primeira exploração, eu até porque o texto estava bem claro no que ele queria, né? Ele logo ele falou que realmente era mais ou menos por aqui. Então não teve necessidade de eu fazer várias outras explorações ou outras tentativas de outras câmeras, até porque ele falou que queria mais ou menos isso. Claro que eu poderia ter tentado outras coisas, mas como ele falou que poderia ser dessa forma, então a gente chegou nessa primeira exploração. Então a partir dessa aqui, eu prossegui para essa exploração aqui mais refinada, né? Um pouquinho mais refinada. E ele falou que gostaria de ter uma evidência maior da serpente, né? Porque eu trouxe a serpente aqui como se fosse uma moldura, porque eu não estava encontrando uma forma de trazer essa serpente circulando essa imagem aqui. A primeira ideia que eu tive foi ser como uma moldura, né? Uma, eu peguei uma referência que parecia que dava essa ideia de moldura como se fosse uma cobra. E aí eu fiz aquela saindo da moldura. Só que ele falou, não, eu gostaria da serpente com mais evidência. Assim como estava nesse primeiro rascunho aqui. Então, eu peguei essa primeira exploração e parti para algumas explorações de como ficaria a serpente em mais evidência. E aí eu tive essa opção aqui, tive essa também, mas a que ele mais gostou foi essa daqui. Fiz, ele gostou mais. E eu até achei que tinha um fluxo melhor também nessa imagem. Até porque a primeira aqui, ela foi só um esboço inicial, porém eu considerei ela como se fosse algo que ele poderia querer escolher, se ele quisesse. Mas ele escolheu essa aqui a ser. Então o que que eu fiz? Eu segui com essa, peguei essa imagem aqui mesmo, assim menos detalhada, e joguei algumas cores na camada com a camada color. Eu colori aqui e fiz algumas variações de cores, mexendo nessa opção aqui, na opção de matiz, saturação e luminosidade. Eu pintei uma, acho que essa aqui foi a primeira que eu pintei, coloquei algumas cores e aí eu fui mudando. Apesar delas ficarem bem parecidas, é só uma questão de como as cores ficariam dispostas. E ele se sentiu mais confortável em seguir com essa B. Então, eu desenvolvi o sketch. Eu infelizmente não gravei. Eu não sei por que eu não gravei, mas eu acho que esqueci de colocar para gravar no começo.
Então eu desenvolvi esse sketch, né? Eu fiz o desenho, aqui com pincel mais, com rabiscados mais soltos, a ideia de como ficaria. A primeiro momento, mandei pra ele. Ele disse que tinha gostado. Então eu segui, porque ainda faltava o cenário. Então eu desenvolvi o cenário, eu fiz um sketch por baixo. Eu não sei se tem ele aqui. Tem sim. Eu desenvolvi o sketch. É, Eu não fiz ele completo porque eu imaginei que ele não fosse ficar completo na imagem. Então, por isso ele tem. Eu não desenhei aqui, eu não detalhei tanta água, porque é aqui que ficaria a, a personagem principal. Ia ficar bem na frente dessa parte do cenário, então eu não concluí. Simplesmente só não finalizei. Em relação à serpente, eu simplesmente vim com um brush aqui, um, um brush grande. Eu não lembro qual foi o que eu usei, mas não importa. É só você pegar um brush grande aqui. E aí eu fiz o formato da serpente. Eu fiz esse formato, fiz e fui modelando. E aí depois só foi abaixar a opacidade e desenhar por cima, que facilitou mais do que se você for tentar encontrar a forma do que você quer fazer só na linha, né? Quanto às referências, eu usei bastante referência. Eu usei referência da Igreja Real, fotos. Peguei fotos da roupa, da, da freira, no caso da santa. Não é exatamente igual a essa. Eu usei a licença artística aqui para trazer como se fosse um véu aqui, um pano por cima da cabeça. A serpente, eu usei várias fotos de serpentes. Não é a serpente, não é uma serpente só. Eu usei várias e eu fui trazendo características das que eu achei mais que eu mais gostava. Bom, cacto também eu usei referência, peguei fotos de cactos. Também tive que usar referência para água porque eu nunca tinha pintado água. Eu acho que ficou mais ou menos legal. Madeira também eu tive que pegar referências. Eu peguei aquelas referências de árvores retorcidas, sabe? Que são árvores secas e como elas ficariam, né? E em relação à pintura, né? Eu peguei referência de imagens de fotos à noite, imagens de deserto à noite e inclusive até imagens de, de sertão, de semiárido assim à noite. E tinha essa coloração azul também, azulada. Então eu acho que encaixou bem. Então fique com o processo dessa arte.